Por uma defesa do grego antigo, segunda parte, elementos básicos da morfossintaxe da língua grega antiga. Para as informações da presente seção, o material básico de consulta foi a gramática de Smith e o livro Hellenica. O grego antigo faz parte de uma família de línguas que, segundo a hipótese indo-europeia, remonta a uma língua original comum, o proto-indo-europeu, a partir da qual ele teria se desenvolvido, diferenciando-se de outras línguas dessa família, como o sânscrito, o latim e o germânico, por exemplo. Desde os mais antigos estágios da história do grego, diferentes dialetos parecem ter coexistido. Para propósitos didáticos, distingue-se tradicionalmente entre o eólico, o dórico e o jônico, do qual o ático vem a se diferenciar e ganhar uma relativa autonomia. Os constituintes da oração em grego antigo são os seguintes: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e partículas. A fim de marcar a relação sintática de alguns desses constituintes com outros no interior de uma dada oração, empregam-se certas flexões. A declinação é o sistema flexional de substantivos, adjetivos, incluindo particípios verbais, e pronomes, enquanto a conjugação é o sistema flexional de verbos. A flexão se dá por meio da adição de certas terminações aos radicais das palavras, a partir das quais sua ideia básica vem receber certas determinações sintáticas. O grego antigo vale-se de um sistema de declinações que marca variações de número, gênero e caso, tal como outras línguas indo-europeias, como o latim e o alemão. Existem 3 números em grego antigo: singular, plural e dual. Singular e plural, como em português, marcam respectivamente a unidade e a pluralidade. O dual, por outro lado, indica a existência de um par, ou seja, de 2 objetos ou sujeitos, sendo usado, por exemplo, para partes do corpo, como os olhos. Os gêneros em grego antigo também são 3: masculino, feminino e neutro. Embora a categoria possa ter sido usada a princípio mais estritamente para marcar distinções de sexo entre masculino e feminino, muitos objetos inanimados passaram a ser considerados arbitrariamente pertencentes a um desses gêneros, de modo que convém antes falar do gênero como uma categoria gramatical. Determinado morfologicamente, ele exerce ainda um papel sintático na concordância nominal. O grego antigo conta com uma categoria gramatical de caso sintático com marcas morfológicas. Por meio desse sistema, os substantivos, adjetivos e pronomes da frase recebem determinadas marcações que definem a função sintática desempenhada por eles no interior da oração. Para a marcação do sujeito, normalmente emprega-se o caso nominativo. Para indicar o objeto direto, ou seja, o complemento da ação expressa pelo verbo, utiliza-se o caso acusativo. Para destacar um sintagma numa relação adjuntiva, adnominal, o mais das vezes sugerindo posse, origem ou matéria de composição, recorre-se ao caso genitivo. Sua ideia básica podendo ser frequentemente traduzida em português através da preposição de. Para indicar o objeto indireto, ou seja, o beneficiário da ação expressa pelo verbo, emprega-se o caso dativo. Finalmente, tem-se ainda o caso vocativo, usado para marcar o chamamento, a invocação. Como são 5 os casos, cujo sistema de declinação compreende o mais das vezes o singular, o dual e o plural, cada substantivo e pronome em grego antigo pode chegar a mais de 10 formas diferentes, com algumas eventualmente similares. No caso dos adjetivos, essa quantidade tende a ser ainda maior, pois grande parte deles tem 3 formas diferentes: uma para o masculino, uma para o feminino e outra para o neutro, embora existam adjetivos em que masculino e feminino compartilham as mesmas desinências. 3 são as declinações segundo as quais os substantivos recebem desinências com especificações de caso e número. A primeira declinação, relativa a palavras cuja vogal temática é o alfa ou o eta, dentre as quais a maioria é feminina, com algumas ocorrências do gênero masculino e nenhuma do neutro. A segunda declinação, relativa a palavras cuja vogal temática é o ômicron, dentre as quais a maioria é masculina e neutra, sendo que as ocasionais palavras femininas se declinam como as masculinas. Finalmente, a terceira declinação, relativa a palavras atemáticas, podendo abarcar os 3 gêneros, segundo modelos mais complexos e irregulares de declinação, que variam conforme a consoante com que o radical da palavra termina. Os constituintes invariáveis da oração em grego antigo são 4: advérbios, preposições, conjunções e partículas. Os advérbios, as preposições e as conjunções
têm funções análogas às do português, desconsiderando-se, evidentemente, as implicações do sistema de casos. Já as partículas, constituintes do grego antigo que não existem em português, são elementos de coesão textual, responsáveis seja por marcar as relações entre os diversos enunciados, afetando o sentido geral da sentença, seja por dar ênfase a determinadas palavras. Dúvida, certeza, negação, afirmação e delimitação são algumas das nuances que as partículas podem exprimir. O último dos constituintes da língua grega que ainda nos falta abordar é o verbo. Complexo, cada verbo em grego antigo pode apresentar mais de 350 formas, e cada uma delas expressa informações como voz, aspecto, tempo, modo, número e pessoa. Não entraremos nas especificidades desse sistema verbal, mas é preciso chamar atenção para sua riqueza e complexidade. Com uma voz a mais do que em português, isto é, além da ativa e passiva, também a média, responsável por sublinhar o interesse do sujeito na própria ação, com a explicitação de uma categoria da gramática do verbo que não costumamos levar em conta, que é o aspecto, por meio do qual é possível marcar o verbo da perspectiva de sua duração, de sua mera realização ou do resultado obtido por ele, bem como de um modo verbal a mais, para além do indicativo, do subjuntivo, do imperativo, do infinitivo e do particípio, qual seja o optativo, empregado mais às vezes para dar uma nuance de incerteza provocada por algum condicionamento externo ao sujeito. Em todo caso, vale a pena ter sempre em mente a complexidade desse sistema verbal, capaz de sintetizar uma quantidade imensa de informações em cada uma de suas formas. Munidos desses esclarecimentos gerais, avancemos uma breve consideração sobre o interesse que pode apresentar o aprendizado de um sistema linguístico tão complexo e econômico, da perspectiva morfossintática, para um estudante contemporâneo. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar a importância histórica que o grego antigo teve para a constituição do vocabulário de cultura das principais línguas europeias, como o inglês, o francês, o alemão e o português. Estudar o grego antigo, mesmo em seus rudimentos, equivale a ampliar consideravelmente o domínio lexical que se tem de algumas das mais importantes e influentes línguas do mundo. Em segundo lugar, sua complexidade morfossintática faz com que o estudante contemporâneo, aprendendo-o como uma língua que não pode ser assimilada naturalmente, já que não é mais falada enquanto tal em nenhuma parte do mundo, tenha que compreender várias categorias gramaticais a fim de assimilá-lo bem. Muitos são os alunos que só aprendem as gramáticas de suas próprias línguas maternas quando se dedicam ao estudo do grego antigo. Nesse mesmo sentido, para os interessados por linguística, a complexidade desse sistema flexional mostra-se uma excelente introdução a categorias linguísticas que hão de acompanhá-los por muitos de seus estudos comparativos e analíticos. Finalmente, e não menos importante, vale a pena sugerir que a economia de um sistema linguístico capaz de sintetizar tantas informações em elementos tão compactos, isso para não mencionar a elegância de certas construções sintáticas e a sonoridade de certos arranjos frasais, é um fato que merece ser admirado por sua própria beleza. O grego antigo, por se valer de um sistema flexional tão complexo, desfruta de grande liberdade na disposição sintática de seus elementos, e isso é usado, para diferentes propósitos, com grande eficácia por muitos de seus geniais poetas e prosadores. Que se evoquem aqui os poemas de Homero e Hesíodo mais uma vez, cujos proêmios conseguem sintetizar em uma única palavra, isto é, em sua palavra de abertura, o assunto de que pretendem tratar. Menem, fúria, para a Ilíada, Andra, homem, para a Odisseia, Musaon, das musas, e Musai, musas, para a Teogonia, os trabalhos e os dias, respectivamente. A flexibilidade de dispor os elementos da oração em diferentes ordens, independentemente de sua função sintática, é um recurso poderoso que pode ser usado para dar ênfase, criar tensão, quebrar a expectativa, provocar o suspense. Safo, Parmênides, Píndaro, Ésquilo, Heráclito, Sófocles, Aristófanes, Isócrates e Platão são alguns dos que se valem significativamente de tais liberdades para sugerir profundas camadas de sentido e ambiguidade. Por mais zeloso que seja o tradutor de um texto composto em grego antigo, esse tipo de efeito inevitavelmente se perde e só pode ser apreciado por quem se disponha ao estudo difícil, mas gratificante dessa língua. E para esses fica a motivação daquilo que Platão anota em sua República.
todas as coisas grandes são perigosas e, segundo o dito, as coisas belas são difíceis.